Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai começar a nossa aula 2, que a gente está dividido em duas partes, que é a propagação do calor e a parte de teoria cinética, né? Essa parte da teoria cinética a gente vai deixar para a semana que vem, para o dia 16, e essa parte de propagação do calor a gente vai encerrar, a gente vai falar hoje quais são os tipos de propagação que o calor pode ser transferido de um corpo para outro. Lembrando que o calor ele é transferido sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Depois eu vou fazer um vídeo introdutório aqui falando um pouco da apostila e depois a gente vai ver alguns vídeos, a gente vai ver algumas imagens e eu vou explicar isso para vocês de forma ao vivo, porque aí a gente pode discutir melhor esse conteúdo. Tá? Então, ó, o calor é um tipo de energia que é transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura. Lá na página 38 da apostila de vocês está dizendo isso. Tá? Então, a transferência de calor pode ocorrer de três formas: radiação, condução e convecção. Tá? Primeiro ele fala da radiação. Né? A radiação, também conhecida como irradiação, ela ocorre através das ondas eletromagnéticas. Essas ondas elas se propagam no vácuo, não tem contato dos corpos entre um e outro. Por exemplo, o Sol. O Sol emite radiação, ele transmite calor para a Terra. Tudo bem? Agora, né, quanto maior for a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto consegue irradiar. Tá? Por exemplo, o nosso corpo ele emite radiação infravermelho. Né? Depois a gente vai trabalhar alguns conceitos desse tipo de radiação. Né? E a partir de exames, por exemplo, com ondas do infravermelho, como a gente emite esse tipo de radiação, né? A gente consegue perceber locais do nosso corpo onde a gente tem algum tipo de lesão ou está propício à lesão. Por exemplo, tem um jogo de futebol, o cara vai jogar uma partida, o cara vai lá, o treinador pergunta para a fisiologia do time e fala assim, ó, aquele jogador está propenso a ter lesão, é melhor poupar. O jogador é poupado, o jogador não joga, o jogador fica um jogo fora. Isso é tudo por causa de quê? De exames que utilizam o quê? O processo o quê? Da nossa radiação. O nosso organismo emite radiação. Outros corpos também emitem. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado quando a gente for trabalhar. Outro tipo de transmissão de calor, que a gente depois vai explicar com mais calma durante o nosso encontro do MIT, é por meio da condução. Por exemplo, a panela, eu ponho uma panela no fogo, né? Coloquei lá a panelinha no fogo, né? E esse calor ele é transmitido através do quê? Do material da panela para toda a parte da panela. Né? Por isso que a gente tem os condutores e os isolantes. Os condutores de calor são os metais. Mas por que a gente precisa ter uma tampa? O cabo da panela precisa ser diferente. Para que ele não consiga transmitir o calor até o cabo da panela. Senão a gente não conseguiria segurar. Então a condução é um meio de transmissão de calor a partir de o quê? De um meio. Qual é o meio? É a panela. Transmite o calor a partir daquela chama do fogão, por exemplo. Tá bom? E o terceiro tipo, né, que a gente fala, né, é o tipo de convecção. Tá? Aqui ele coloca a seguinte ideia. Ó. Por fim, há a convecção, que é a forma de transferência de calor comum para os gases e os líquidos. O exemplo a seguir descreve como acontece a convecção. Depois eu vou mostrar um exemplo que vocês nunca devem ter se perguntado em relação ao ar-condicionado e em relação ao aquecedor. Né? Então, a convecção, ao colocar a água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a primeira a aquecer. Está mais próxima. Como que ela aquece, ela tende a ficar com uma densidade menor. Ela sobe. A água que está fria, que está em cima, desce. Aí vai esquentando e aí eles vão trocando calor dessa forma. Então a convecção, né, acontece devido ao quê? Devido à grande diferença de densidade entre um meio mais quente e um meio mais frio. Por exemplo, vocês vão depois entender por que o ar-condicionado é colocado no teto e o aquecedor é colocado no chão. Por quê? Por causa dessa diferença de densidade. Eu vou mostrar a imagem para vocês e a gente vai trabalhar com alguns conceitos voltados para isso, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.